Salve, salve, gente linda! Vocês me têm novamente por aqui para falar da lunação de Leão. Esse ciclo que é muito diferente de tudo que a gente já experimentou por aqui. É importante a gente saber onde a gente tem os 5 graus de Leão acontecendo no nosso mapa, para saber, sobretudo, qual casa astrológica está sendo ativada nesse ciclo. Mas muitas outras coisas estão sendo ativadas aqui, principalmente signos, né? E você que tenha planetas em signos de uma modalidade fixa. Isso porque essa cruz que se instala sobre esses 4 signos, como Touro, Leão, Escorpião e Aquário, estão ali sendo convocados ou provocados a sair de um lugar comum. O signo fixo em si já tem, né, pelo nome, já dá para compreender um pouquinho que a natureza desses signos é de manutenção, de estabilização. Cada um dentro da sua qualidade, obviamente. Mas quando a gente olha excepcionalmente para Leão, obviamente que o coração se expande, a gente experimenta, né? Força, um certo entusiasmo, as emoções, né? Elas chegam de um lugar inspirado. Isso porque Leão rege esse quarto chakra, assim como o Aquário. É a manifestação, né, do amor em si. Mas para que a gente chegue nisso, né, dessa consciência de quem eu sou, aliás, uma, uma reflexão muito potente para ser feita nesse ciclo. Me parece que vai ser importante que a gente acesse algumas esferas da vida que falam desses signos e estão nesses signos fixos. Então, primeiramente, saber onde você tem essa lua nova acontecendo me parece muito importante. Sobretudo próximo aos 5 graus, se você tem planetas ali, provavelmente os assuntos vão ficar ainda mais mobilizados. A lua nova, ela tem por si só uma qualidade, né, um potencial de semeadura, de criação. Leão é a própria criação, a criação de quem eu sou. Na mitologia grega, Leão era chamado de Slay, né? Slay, que fala exatamente sobre o que rompe, o que rasga, o que separa. O que separa e que chega de câncer, né? Pertencente a um clã, onde muitos contratos, acordos foram feitos até lá por sobrevivência e por pertencimento também. E que agora, em Leão, a gente se autoriza a dizer sim para algo que brota, pode ser inesperado, e que à medida que eu me vejo reprimindo, suprimindo uma voz interior, uma vontade interior, eu posso romper, cortar, literalmente cortar com as formas do que era velho para me mobilizar para o que é novo. Acontece que nesse primeiro período, talvez seja importante a gente se manter em espreita, porque a tensão é imensa. E eu vou mostrar no mapa pra gente. Leão em si vai falar sobre esse princípio de lealdade, né? O que se mantém como, inclusive, um legado. Os leões na mitologia tanto poderiam proteger como assolar, assim como o leão de Nemeia. E é por isso que a gente tem uma constelação chamada Leão no céu. Se a gente olhar para ainda mais atrás, para as mitologias da Babilônia, Suméria, provavelmente a gente lide com histórias um pouco diferentes do que a gente vê de tão nobre no leão. Eles estão mais aproximados aos dragões, né? Assim como no Egito, a deusa Sekhmet.
que depois eu vou falar um pouquinho dela. Mas existe sim um chamado heróico, algo que é divino em mim, mas que eu sou convocado, eu tenho que provar isso, eu tenho que romper, eu tenho que sair desse clã e me colocar numa travessia. O que vai ser solicitado de mim? Ah, isso vai depender da onde você tiver esse leão, porque provavelmente onde você tem leão, o teu sol vai ser invocado. Se a gente olhar o formato do sol, principalmente o símbolo do sol no mapa, e aí eu vou abrir aqui para que fique mais fácil para a gente entender. O sol, ele é colocado aqui no nosso mapa como esse círculo e que tem um pontinho no meio. Esse pontinho no meio fala exatamente e nos lembra sobre essa qualidade individualizada, o processo de individuação por si. É uma energia que tende a ser muito autocentrada, né? Muito orbitada por tudo que está ali. Existe algo de confiança, né? Existe algo que promove a consciência do ego. Cabe a nós saber como esse ego foi desenvolvido e o que de repente poderia estar ali, né, assolando. Sentir-se central, criativo e, sobretudo, co-criando com a vida, manifestando a minha luz, o que eu tenho de mais generoso no mundo, é um desejo de leão. Um desejo desse sol de me realizar e ter consciência do que é meu e o que não pertence ao eu. Afinal de contas, a gente chega de câncer onde existe uma consciência do não eu. Porque afinal de contas eu pertenço, eu estou ali imersa num clã. Enquanto o leão, Slay, vai lá e corta esse cordão umbilical e me faz entrar num processo de autopartejar. Por isso que a gente vai experimentar muito ao longo dessa alunação mudanças e a vibração, né? De contração, expansão, de um sentimento de sair de uma zona de conforto, ou de um desconforto também, né? Movidas por uma paixão, e que quando não atendida, ela se torna uma patologia. Paixão, em grego, patos, nada mais, nada menos faz a referência ao sofrimento, e se a gente vai além, por exemplo, no latim, né, passiones, a gente fala da passividade, ou seja, de estados onde eu me vejo inerte. Então é importante que eu não tenho como deter. É como se a gente tivesse sido literalmente flechado por Eros. Mas é como eu vivo essa paixão, como eu canalizo essa energia. E não literalizo isso. A gente também pode fazer uma analogia a Narciso, né? A um mito. Ele que era filho de Céfiso e Leríope, uma ninfa, e um moço lindo, belíssimo, por sinal, que ainda quando pequeno, a mãe vai a um velho que adivinhava, né? Um velho que viu o futuro, Tiresias. Tiresias, então, vê sobre a vida, né? Responde ali as questões da mãe, e uma das perguntas era se o filho iria viver por muito tempo. Bom, Tiresias vai lá e ele responde que sim, que era possível, desde que ele não visse o seu próprio reflexo. E, bom, Narciso cresce, se torna um homem lindo e, inclusive, tendo ali uma porção, né, de paixões, né?
Porém, ele nunca se entregava a essas paixões, sempre ali no caminho dele. Um dia caçando, ele se depara com Eco, Eco que na mitologia também conta, né? Que ela recebe um castigo de... Era justamente porque ela sempre queria ter a última palavra em tudo, e aí ela acaba recebendo o castigo de sim, ela ter a última palavra de tudo, mas desde que não fosse a sua própria opinião, né? Então ela sempre tinha que trazer em voz a palavra que fosse do outro. Ela fica apaixonadíssima por Narciso e ele, obviamente, não corresponde. E ela fica passada com isso e vai a Nemesis, né? Essa deusa, né? Que é a justiceira da vingança, né? E aí promove esse encontro com Narciso e uma fonte. Esse mito ele tem algumas diferenciações, mas fato é que ele se encontra com essa água límpida, translúcida, no espelhamento, né, da sua própria imagem, mal sabia ele, e ele fica apaixonado, atravessado pela imagem que vê, sem conseguir acessá-la, porque à medida que ele tocava a água e o reflexo, tentando tocar esse ser que até então, né, estava ali estava impactando, ele não conseguia, aquela figura se desfazia. E assim ele vai passando dias, vai deixando de comer e vai, inclusive, deixando de atender às suas necessidades físicas. E assim passam-se meses, anos, e ele definha até morrer. No lugar nasce a flor de Narciso. A gente pode falar e atribuir esse mito e fazer várias analogias, mas aqui a gente também não tem a pretensão, né, de esgotar esse tema, ampliar a ponto de nos tirar, né, desse foco do centro do que é falar da alunação de Leão. Mas no mínimo vale essa reflexão do quanto a gente pode estar aprisionado nos nossos próprios reflexos, o quanto a gente pode se esvaziar de sentido à medida que a gente se entrega cegamente, né, e se vê atravessado, impedindo a olhar o que está à volta, onde a gente se vê entorpecido, tanto que Narciso vem da palavra narcos, né, narcosus, e vem um pouco falando disso, né, dos narcóticos, de como a gente se leva, é levado em delírio sobre a própria imagem. Eu tenho a sensação de que Narciso pode nos levar ao ponto central do Sol, para justamente nesse primeiro período da alunação, nos primeiros 15 dias, a gente se dê conta do que a gente tem de mais precioso e se vê acorrentado ao próprio ego, né? Nesse lugar que a gente fica aprisionada mesmo. Leão e o Sol vão fazer essa referência ao princípio vital da vida, né? Então a gente, quando fala de Leão, obviamente que os filhos e os movimentos criativos da vida estão ali, pulsando. Inclusive, como parte de uma natureza em propósito, né? O que me faz e o que me realiza, o que me faz ter consciência e discernimento de que sou eu aqui, do que eu não preciso mais carregar, ou também o que eu venho carregando. Mas esse discernimento é literalmente a consciência solar que nos traz. Essa natureza não só de percepção, mas também uma consciência emocional do que eu sou. Isso porque
os sentidos, eles também estão sendo convocados ao longo de algumas lunações, né? Digamos assim. Já faz algum tempo, desde que Urano entrou em Touro em 2018 e o ingresso dos nodos lunares no eixo de Escorpião e Touro. Então aqui a gente tem literalmente uma uma caixa de explosivos acontecendo, né? Um grande potencial, né? De rompimentos e que não necessariamente eles precisam ser nocivos, né? Ele nos ajuda a romper com as velhas formas, e obviamente aqui é preciso de muita coragem, né? E de muita consciência do que eu quero, para que isso seja feito de uma maneira tão impactante, forte, mas que vai me ajudar a co-criar, né? Não só com o que eu sou, mas com o potencial de quem somos. Principalmente porque esse eixo de touro e escorpião em si, onde a gente tem Urano acontecendo, que fala muito do nós e das formas como a gente produz, e não só os recursos, o dinheiro, né, a forma como a gente financia a vida, de como a gente monetiza, de como a gente semeia, mas como a gente sente, sabe? O princípio de prazer, os contratos, os acordos que foram feitos a partir daí, para minha própria sobrevivência. E que aqui a gente fala de um legado, né? Então é um fio que vem sendo trazido de gerações e gerações. Então a gente traz aqui uma perspectiva transgeracional a partir de traumas, né? De faltas, enfim, onde verdadeiros contratos foram feitos e, e que aqui a gente vem seguindo, né? Modelos que já não se aplicam mais. Fato é, em Leão existe uma convocação heróica. E para isso é muito importante que a gente não se negue a matar o dragão. Porque se a gente se negar a isso, é possível que a gente acabe por matar a si mesmo, declarando guerra ao nosso corpo, sintomatizando, trazendo inclusive uma negação dos potenciais que estão ali, inertes. Numa zona que eu chamo de desconforto, ou seja, numa normose, né? Então a gente está acostumado com o que sempre foi. Aqui a gente honra os, os heróis, né? Como São Jorge, Hércules, né? Percival. Porque Leão convoca não só a nossa luz, convoca a nossa voz, convoca o nosso selo, os nossos talentos, o que eu tenho como contribuição para o mundo, nessa coparticipação. Leão tem uma. E eu tenho a sensação que os signos de fogo se aproximam muito disso, né? Dessa consciência divina, dessa consciência de algo muito sagrado, né? Que se aproxima do espírito. E à medida que eu ganho essa consciência de mim, né? Essa ruptura necessária, por sinal, que vem traçada com esse aspecto aqui que eu vou desenhar, que é nada mais nada menos que Urano, a cabeça do dragão, nó do norte, em touro, e a aproximação de Marte, que vem ativando e dando mais força. E aqui é onde eu falo que é um período que tudo fica por um fio para essa natureza que se vê apegada, né? Mas que também está impedida, né? Fixada nas formas de suprir as suas carências,
suprir suas necessidades, porque aqui a gente não fala necessariamente do que eu desejo, é o que eu preciso. Será que o que eu venho desejando eu já não tenho o bastante? Talvez seja importante a gente olhar à nossa volta e perceber que muito já se tem, porque isso leva a uma reflexão quanto a consumo, quanto a forma como a gente trabalha e vai buscar, né, financiar a vida, enquanto outros não têm. Então, essa consciência de como é que isso está sendo distribuído em Gaia, né, enquanto humanidade, nesse lugar da meritocracia, enquanto uma tirania, segundo Michael Sandel, né? A gente fala muito desse lugar, de como a gente sente na pele, no corpo, que à medida que eu, mesmo querendo adquirir coisas num consumo desenfreado, será que isso de fato me nutre? Isso me traz essa consciência de estabilidade? Ou eu me vejo como um narciso, entorpecida pela necessidade, nesse caso, né? É quase que numa adicção sobre as minhas necessidades sem olhar o entorno. Por isso que desenvolver a capacidade de rastrear emoções é super interessante por aqui. Assim como rastrear o corpo, mas alto lá. Que existe um grande diferencial aí, porque a mente, ela vai tentar traduzir e justificar. E existem caminhos muito bacanas, assim, muito, para a gente desenvolver essa linguagem das percepções, e não só emocionais, mas também das dimensões físicas, né? Sensoriais. Quantos de nós ouve? Quantos de nós escuta? Quantos de nós falam, sentem na pele? Consultam essas percepções e como o corpo sente diante das informações. Essa consciência que nasce em si fala muito do desenvolvimento do eu, por inteiro. Porque à medida, se eu for considerar o sol enquanto ego aqui, imagina esse ego chegando com essas percepções que eu acabo de trazer, né, todas meio capengas, cheias de necessidades, para um grupo. Qual é a tendência da gente se colocar como uma imagem egocêntrica, né? Porque o herói mesmo, ele se coloca em autossacrifício, não em benefício próprio, mas na entrega de um legado, da, dessa imortalidade em si. Tanto se deseja em Aquário, sabe? Uma outra reflexão que a gente pode trazer para a alunação de Leão é falar muito sobre o princípio atômico, né? Sobre a natureza da matéria, e que aqui a gente vai falar e fazer uma analogia não só ao que Demócritos, como Aristóteles, né? A gente está falando de 460 anos, 300 e poucos anos antes de Cristo, que já se tinha essa percepção de que os elementos eles tinham a natureza da matéria
tinha ali todos os 4 elementos, né? E Demócritos vai lá e fala da natureza desse átomo, tanto que a palavra átomo, né? Não que a palavra tenha sido criada, mas é o não dividido. Então, esse centro, né, orbitado, enquanto natureza mesmo, se a gente olhar a imagem de um átomo, que vem sendo orbitado, onde se tem os polos condensados, onde não se pode dividir, o que é melhor como referência para se descrever o que a gente vem falando sobre o Sol, sobre o que nós somos diante do universo. Ernest Rutherford, em 1911, descreve uma teoria fazendo analogia, por exemplo, ao átomo com o sistema solar. E aqui a gente, obviamente, já vai fazendo essas conexões incríveis de o que é o Sol diante, né, do nosso sistema, o que nós somos, o que somos diante da Terra e diante do cosmos, senão essa natureza atômica por si só, que já era, né, refletido ali por pensamentos, né, e ensinamentos de Alice Bailey com a escola teosófica. Aqui a gente fala exatamente sobre essa natureza atômica, que é autocentrada, que tem uma consistência e uma vibração. E quando ela passa a ser uma natureza radioativa, porque esse é o grande potencial de Leão, de irradiar a minha existência, o que eu sou. Mas a partir de que elementos? O que vem me orbitando? O que vem habitando o meu coração? O que eu deixo de criar, de manifestar? Porque eu me vejo aprisionada ainda, né? Em contratos, acordos. Aqui me parece que a gente chega muito a essa referência, né, de Touro, porque o planeta regente de Touro nada mais, nada menos que a Vênus, que agora transita junto com Lilith em Câncer. Então, nada mais nítido do que fazer-se uma pergunta de quais acordos, encontros, o como eu caminho de mãos dadas, quantos afetos se dão pelas carências, quantos desafetos também se formam pela carência. Parece que Lilith vem mostrando, né, porque ela tem essa qualidade de mostrar exatamente onde ela se sente, né, não pertencente. Nos ajuda, inclusive, a justificar alguns posicionamentos, obviamente que aqui um pouco exaltados demais, principalmente por conta dessa conjunção aqui em Touro, né? Então, me parece que existe um potencial de um rompimento de uma bolsa, para que um corte de um cordão umbilical aconteça, para que eu me autorize a manifestar algo que seja criativo, que fale de novos projetos, um novo trabalho, uma nova relação, ou um novo caminho, uma nova percepção, novos hábitos. A gente não precisa ir para, né, para ideias tão megalomaníacas, a gente pode ir para o que está ali, possível, palpável, inclusive comportamentos entre os nossos bem-amados ou desamados. É tão importante que a gente olhe e vigie, se coloque em espreita, sobretudo nesses primeiros 15 dias, com as tensões que se desenham, porque aqui me parece que a fala que chega
de um lugar, né, uma fala muito pessoal, né, um ponto de vista, ele pode ser bastante intransigente, sabe? Ele pode se colocar em desacordo, querendo romper contrato, o que de certa forma pode nos ajudar a romper certos contratos que a gente vem caminhando e trazendo ao longo, né, a longo tempo, impedindo que a gente avance. Então, são formas de pensamento que são contrastantes, sabe? Às vezes existem imprudências acontecendo, decisões precipitadas, mas quando a gente se reporta a um passado, me parece que aqui vale a pena esse tom de discernimento, ou se não, uh, ter essa consciência do que está acontecendo, né? Para que isso não venha de um lugar tão espontâneo, onde a gente fale com o fígado, né? E colocando em risco coisas que são preciosas. Mas por conta desse impulso, a gente também pode encontrar um novo lugar. Mas a falta de tato pode colocar também muita coisa em risco, né? Saturno e Urano estão aqui numa quadratura, né? Então a gente teve essa experiência em 2020, praticamente o ano inteiro, e que foi um grande aprendizado para todos nós, esse lugar de abre e fecha, da experimentação do que é novo, do que não é. Mas basicamente é a lembrança sobre essa construção das pontes, né? Do velho com o novo. E à medida que isso se degladia, tanto em mim como nos contextos da vida onde eu estou inserida, existe algo que eu preciso, de alguma forma, olhar, porque aqui está sendo solicitado para que eu olhe e tome uma direção que pede sabedoria, que pede uma certa cautela, um certo cuidado, sobretudo por conta dessas condições que eu acabo de descrever, né? Que a gente, ao invés de renegociar alguns combinados, a gente rasga contratos. E aí a gente fica sem nada e pode habitar esse vazio, o que também é uma possibilidade, não é? Sagitário aqui, como ascendente, né? Eu coloquei o horário de Brasília, também fala muito sobre a verdade, sobre leis, sobre o que eu sei e o que eu posso melhorar, né? Essas oportunidades, esses caminhos que se abrem. E que vem também a partir de um lugar das trocas que chegam pela intelectualidade ou que chegam, né, pelas conversas, de uma maneira muito espontânea, mas que a gente tem que prestar atenção de como isso acontece, né? Para ter prudência, não colocando as coisas a perder. Principalmente quando a gente se vê aprisionado, né? Resistente às gratificações. Aí é uma questão importante. Bom, eu fiz aqui uma reflexão a respeito dessa Vênus em Câncer, né? Porque ela me parece um seio jorrante. Então, isso me leva ao princípio de prazer, aquele lugar onde eu tenho o tempo todo, onde eu adquiro coisas, passo o cartão em 2 dias, aquilo se manifesta na minha frente, onde eu tenho a lei do mínimo esforço, enfim, onde a gente já está percebendo que esse modelo, ele parece extremamente sedutor, mas ele nos coloca num lugar de passividade e inércia, né? E, sobretudo, nos colocando em risco, porque fato é que a Terra, enquanto meio de recurso, se esgotou. Então, vale aqui também essa reflexão. O que eu venho produzindo, o que eu venho desejando, de fato, é o que eu preciso
isso é necessário, né? A gente tem aqui uma oposição de Saturno com Mercúrio, que nos leva, sim, a um compromisso, a entrar em contato, né, com um delimitador, que pode ser de questionamento, né, de perceber que existem algumas condições que nos detêm, mas também que podem nos levar a essa percepção de mudança, de necessidade de mudança, né, de amadurecimento, né, dessas ideias, do que chega, né? E a lunação de Leão, ela vai refletir muito sobre aquela lua nova, né, que aconteceu no dia 1, né, entre o dia 1 e dia 2 de 2022, né? É uma data simbólica, né, para muitos que escutam aqui, principalmente porque a gente teve uma lua nova e eu convido você a rever o vídeo da lua nova de Aquário para fazer essa conexão, estabelecer essa ponte do que você estava vivendo ali por fevereiro, porque aqui teve um compromisso a ser realizado para essa mudança acontecer, né? Existia sim uma tensão forte, né, bem notificada aqui, do que estava ali para um futuro, uma perspectiva, né, um projeto, como algo que fala também da participação coletiva, do grupo, mas se a gente colocar os nossos filtros leoninos, a gente vai falar muito nessa primeira pessoa de qual é o meu papel nisso tudo. E a lua cheia da alunação de Leão, que acontece em Aquário, aos 19 graus, nada mais, nada menos, a lua ali recebe todo o conteúdo solar de Leão de mãos dadas. Ou seja, numa conjunção que não está exata, mas ela está bem próxima de Saturno, ativando também, né, essa cruz fixa. Ou seja, existe uma lição aqui. A forma como a gente vem se mantendo no mundo, ela se sustenta? Presta atenção para os caminhos que vêm se abrindo e que mesmo que soe como um processo de experimentação, vale a travessia. Porque aqui, quando a gente fala de Saturno, a gente fala de um estado de presença, sabe? A gente fala de uma convocação, a gente fala de um lugar de consciência, de uma percepção da realidade, de um compromisso. Um compromisso da impecabilidade, não só com a minha palavra, mas de me colocar por inteiro, né? Mesmo diante do que eu não sei. Aqui fica, ou melhor, ficam muitas reflexões para essa alunação de Leão. Então, nesses primeiros 15 dias, vamos com calma, na espreita, olhando com cuidado as necessidades, procurando a mediação à medida do possível. Claro que em alguns momentos a gente vai se ver querendo tomar medidas, né, precipitadas, e isso talvez seja desnecessário. Então eu deixo vocês aqui com o meu forte abraço. E lembrando que a gente tem aqui no Instagram ainda falando e desenvolvendo toda a alunação, fica aqui o convite. E também, se você sentir de compartilhar esse vídeo com alguém mais, será uma alegria. Assim como se você não curtiu ou não se inscreveu, fica aqui o convite também. Até mais e uma boa alunação.